Boa tarde, meus irmãos. Eis-me aqui mais um dia para trazer uma palavra do Senhor ao teu coração. Mas vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu consagro a Ti, Senhor, este vídeo, Pai. Que seja o Senhor Espírito Santo de Deus falando através de mim, falando comigo, falando aos meus irmãos. Senhor Espírito Santo, traz a revelação por trás da letra para mim, que eu entenda o que o coração do Senhor Jesus quer nos dizer. Em nome de Jesus, amém. Semana passada eu comecei a falar sobre o livro de Daniel, né? Aí eu li até o capítulo 4, como veio a Sexta-feira Santa, aí eu mudei de assunto, mas estou retornando hoje ao livro de Daniel, no capítulo 5. Após a morte do rei Nabucodonosor, o seu filho Belsazar, ele assumiu o trono. Só que o filho de Nabucodonosor, apesar dele ter acompanhado ali tudo o que aconteceu na torre, como que fala? Ali no reino de Nabucodonosor, onde o pai dele ficou 7 anos sem juízo, ele perdeu totalmente a noção da realidade, e ele ficou 7 anos como um animal no campo ali, comendo capim entre os animais. O Belsazar, o novo rei, mesmo assim ele não seguiu os passos do pai dele, porque o rei Nabucodonosor, depois que ele recuperou a sua sanidade mental, que o trono foi lhe devolvido, ele mandou anunciar em todo o reino que Deus era o único Deus verdadeiro e que todos deveriam louvar e dar graças a Deus da mesma forma que Deus fez com ele. E ele declarou que Deus colocava os reis e tirava os reis a hora que ele quisesse, e que ele era o Criador dos céus e da terra. Mas Belsazar não seguiu o exemplo do seu pai. E um dia ali, quando ele estava na corte, ele tomava vinho com seus amigos, com seus nobres, e beber vinho com eles. Aqui no início do capítulo vem nos dizer: muitos anos depois, o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 de seus nobres e bebeu vinho com eles. Enquanto Belsazar tomava vinho, ordenou que trouxessem as taças de ouro e prata que seu antecessor Nabucodonosor havia tirado do templo em Jerusalém. Queria beber nessas taças com seus nobres, suas esposas e suas concubinas. Então trouxeram as taças de ouro do templo, a casa de Deus em Jerusalém. E o rei e seus nobres, suas esposas e concubinas beberam neles. Enquanto tomavam o vinho, louvavam seus ídolos feitos de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira. Belsazar é que ele usa os utensílios que eram sagrados no templo de Jerusalém. Eram utensílios sagrados, somente os sacerdotes podiam manusear aqueles utensílios. Eles foram dedicados totalmente a Deus, era para uso exclusivo de adoração a Deus, uso exclusivo de ser, ali no serviço, no trabalho do Deus Todo-Poderoso. Não, aqueles utensílios, eles não poderiam ser usados de qualquer outra forma, era somente ali no templo do Senhor. E Belsazar pede esses utensílios que o rei Nabucodonosor tinha apreendido na época que ele invadiu Judá. Ele foi no templo de Jerusalém e pegou todos os utensílios de ouro e prata. E Belsazar usa esses utensílios sagrados para beber vinho e adorar e louvar aos seus deuses estranhos, aos seus ídolos de prata, de ouro e de bronze. E aquilo ali enfureceu o coração de Deus. Aquilo ali chegou a um ponto que Deus se irou de tal maneira com Belsazar. E enquanto ele fazia isso, enquanto ele bebia os vinhos e louvava seus deuses estranhos, Deus Sol, Deus Lua, Deus Rã, eles tinham vários deuses ali. Então, de repente, viram dedos de uma mão humana escreverem no reboco da parede do palácio real, perto do candelabro. O próprio rei viu a mão enquanto ela escrevia, e seu rosto ficou pálido de medo.
Seus joelhos batiam um contra o outro e suas pernas vacilavam. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos. Disse aos sábios da Babilônia: quem conseguir ler esta inscrição e me disser o que ela significa, será vestido com um manto vermelho e em seu pescoço será colocada uma corrente de ouro. Ele se tornará o terceiro em importância em meu reino. Quando todos os sábios chegaram, nenhum deles foi capaz de ler a inscrição nem dizer o que ela significava. O rei ficou muito assustado e seu rosto ainda mais pálido. Seus nobres também ficaram muito abalados. Então, a memória do rei Belsazar, ela se mostrou curta. Nem sequer ele se lembrava de Daniel. Provavelmente tinha tirado Daniel do poder, porque quando Nabucodonosor era o rei, Daniel era o governador da província ali de Babilônia. Então Belsazar nem sequer se lembrava dele. Mas aí a rainha mãe, quando viu todo aquele estardalhaço, quando viu soube que o filho dela estava apavorado, soube que o filho dela estava lívido e que o que tinha acontecido e que ninguém tinha conseguido ler aquelas inscrições, ele foi até o trono e disse assim, que o rei viva para sempre, não fique tão pálido e assustado. Há em seu reino um homem que tem nele o espírito dos santos deuses. Durante o reinado de Nabucodonosor, esse homem demonstrou percepção, entendimento e sabedoria como a dos deuses. Seu antecessor, o rei Nabucodonosor, o nomeou chefe de todos os magos, encantadores, astrólogos e adivinhos da Babilônia. Esse homem, Daniel, a quem o rei deu o nome de Belsazar, tem inteligência extraordinária, é cheio de conhecimento e entendimento. É capaz de interpretar sonhos, explicar enigmas e resolver problemas difíceis. Mande chamar Daniel e ele lhe dirá o que a inscrição significa. Então a rainha mãe, a esposa de Nabucodonosor, ela provavelmente acompanhou tudo que o rei Nabucodonosor ali tinha passado. Então ela sabia, ela tinha noção de tudo que tinha acontecido. E assim ela informou o seu filho a respeito de Daniel. E dessa forma Daniel foi levado à presença do rei. E o rei falou com ele em Daniel 13. Daniel 5:13. Você é Daniel, um dos exilados trazidos de Judá por meu antecessor, o rei Nabucodonosor? Soube que o Espírito dos deuses está em você, que é cheio de percepção, entendimento e sabedoria. Aí ele explicou, que o que tinha acontecido e que uma mão apareceu e escreveu na parede e que nenhum dos magos ali do seu reino, nenhum vidente, nenhum astrólogo soube descrever, soube entender o que aquela mão havia escrito. Então ele disse a Daniel que se Daniel descobrisse aquele enigma, ele daria um manto, joias de ouro para ele, e ele seria o terceiro em seu reino. A mesma proposta que ele tinha feito antes aos outros componentes do rei. Mas Daniel respondeu ao rei: guarde seus presentes ou entregue-os a outra pessoa, mas eu lhe direi o que significa a inscrição. Ó Rei, o Deus Altíssimo deu soberania, majestade, glória e honra ao seu antecessor, Nabucodonosor. Ele o engrandeceu de tal modo que povos de todas as raças, nações e línguas estremeciam de medo diante dele. Matava quem ele queria matar e poupava quem ele queria poupar. Honrava quem ele queria honrar e humilhava quem ele queria humilhar. Quando, porém, seu coração e sua mente se encheram de arrogância, ele foi tirado de seu trono e despojado da sua glória. Foi expulso do convívio humano. Sua mente se tornou como a de um animal, e ele viveu entre os jumentos selvagens. Passou a comer capim como os bois, e foi molhado pelo orvalho do céu, até entender que o Deus Altíssimo domina sobre todos os reinos do mundo, e nomeia quem quer para governar sobre eles. Ó Belsazar,
O Senhor é sucessor dele e sabia de tudo isso, mas mesmo assim não se humilhou. Daniel fala: você sabia de tudo o que aconteceu, de tudo que seu pai passou, e mesmo assim você não se importou, você não se humilhou, você não adorou ao Deus Todo-Poderoso. Desafiou o Senhor dos céus e mandou trazer essas taças do templo. O rei, seus nobres, suas esposas e suas concubinas beberam vinho dessas taças, enquanto louvavam a deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, madeira e pedra, deuses que não veem, não ouvem, nem sabem coisa alguma. Mas o rei não honrou ao Deus que lhe dá fôlego de vida e controla o seu destino. É Deus quem nos dá o fôlego de vida, é Deus quem controla o nosso destino, é Deus que nos direciona aonde nós devemos ir, aonde devemos estar. Algumas vezes as pessoas falam assim: eu tive uma intuição que não era para mim em tal lugar, ou eu tive uma intuição que era para mim em tal lugar, mas não é intuição, é o Espírito Santo do Senhor que te move, é o Espírito Santo do Senhor que te mostra a direção ao qual você deve seguir. E nós devemos sempre pedir direção a Deus, pedir direção ao Espírito Santo a respeito dos nossos caminhos, de tudo aquilo que nós devemos ou iremos fazer. Nós devemos glorificar ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor Jesus, que morreu ali naquela cruz para a salvação dos nossos pecados, e direcionar os nossos caminhos para que o Senhor Espírito Santo de Deus nos conduza ao melhor, à soberana vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, como nos diz as Escrituras. Por isso Deus enviou a mão que escreveu a mensagem. Esta é a mensagem que foi escrita: Mene, Mene, Tekel e Parsi. E este é o significado das palavras. Mene, Deus contou os dias do seu reinado e determinou o seu fim. Tekel, você foi pesado na balança e não atingiu o peso necessário. Parsi, seu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas. Então, por ordem de Belsassar, vestiram Daniel com um manto vermelho, colocaram em seu pescoço uma corrente de ouro e o declararam o terceiro em importância no reino. Naquela mesma noite, Belsassar, rei da Babilônia, foi morto. E Dário, o Medo, tinha 62 anos quando se apoderou do reino da Babilônia. Então aqui nós podemos ver que a mão do Senhor, ela pesou sobre o rei Belsassar. Pesou porque o rei Belsassar se recusou a dar glória e honra ao Deus do céu. E além de se recusar a dar glória e honra ao Deus Todo-Poderoso, ele ainda pegou os utensílios sagrados do Senhor para beber ali na sua orgia, na sua esbórnia, na sua farra, adorando deuses estranhos, deuses que não ouvem, deuses que não veem, deuses que não servem de nada, são apenas metal esculpido pela mão humana. E dessa forma Deus se irou de grande maneira e lançou sobre o rei Belsassar o seu decreto. Deus é um justo juiz. Deus é um justo juiz. Nós até podemos ficar muito tempo fazendo pecado e pensando assim: Deus não vê, Deus não ouve, não importa o que eu faço. Mas não se engane, meu irmão. Mas dia menos dia o seu boleto chega, mas dia menos dia a sua conta vai chegar, e aí na hora de pagar esse boleto, na hora de pagar essa dívida que você adquiriu, pode ser que a mão do Senhor ela pese sobremaneira sobre a sua vida. Porque as pessoas falam, os assassinos, a pedófilos, a idólatras, e Deus não faz nada com essas pessoas. Mas só que você tem que ver com a sua vida. É você, sua vida, a sua salvação é individual. Deus vai pesar a mão sobre você. Você não tem que se preocupar com o pecado de fulano, de Bertrano, de Cicrano. Você não tem que se preocupar com quem está mentindo, com quem está roubando, com quem é idólatra. Você tem que se preocupar em servir ao Deus Todo-Poderoso, a dar honra e glória ao Senhor Jesus, que morreu na cruz por cada um de nós. E a palavra de Deus vem nos dizer aqui em Gálatas,
no capítulo 6, no versículo 7, não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. O seu plantio ele é opcional, mas a sua colheita é obrigatória. E a palavra de Deus nos diz: não se engane, aquilo que você semear é aquilo que você vai colher. Não pense que você, ao semear vento, você vai colher bonança. Não, você vai colher tempestade. Se você semear contenda, você vai colher contenda. Se você semear discórdia, você vai colher discórdia. Se você semear a mentira, o engano, a traição, pode ser que naquele momento em que você está fazendo isso, não aconteça nada com você, mas o tempo há de chegar em que você terá que prestar contas a Deus. Você terá que prestar contas ao grande Deus de Israel, ao Senhor Jesus, pelos atos que você fez quando achou que ninguém mais estava vendo. Algumas pessoas zombam de Deus, riem de Deus, fala que Deus não existe, fala que Deus não faz isso, não faz aquilo outro. Ah, mas não se engane, está chegando a hora. Os tempos estão demonstrando os fins dos tempos. O Papa Francisco morreu essa madrugada, essa noite, não sei direito, mas ele era o 7º rei que está na profecia, onde seria ali iniciado o processo, o início das dores para quem está nesse mundo. Você está preparado para a vinda e a volta do Senhor? Você já se reconciliou com Deus? Já abandonou os seus pecados? Não esqueça, aquilo que o homem plantar, aquilo que ele semear, aquilo é o que ele vai semear. Quem planta vento, colhe tempestade, dizia minha mãe na sua, com a sua sabiedade, do alto ela era muito sábia, minha mãe, do alto da sua sabedoria. A minha mãe dizia, do alto da sua sabedoria, quem planta vento, colhe tempestade. O seu plantio, ele é opcional, mas a sua colheita, ela é obrigatória. Acorde, meu irmão, acorde desse sono espiritual em que você dorme. Acorde dessa morte espiritual, desse sono espiritual de morte em que você está. Creia em Deus, creia no Senhor Jesus. Peça ajuda, vá numa igreja se você não consegue sozinho. O Espírito Santo te ajuda a abandonar os seus pecados, os seus vícios, porque a palavra de Deus nos diz que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. E que Ele possa fazer uma obra tremenda em sua vida, assim como fez na minha, assim como me transformou. Que a paz do Senhor Jesus fique com você. Que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo entre no seu coração e acenda a chama que fumega, acenda o pavio que está se apagando e que você volte a ser uma tocha, uma labareda de fogo na presença do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Obrigado a todos.